Seguindo a nossa aula, então, de problemas relacionados a medicamentos, nesse vídeo 2 vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de notificação e a farmacovigilância. Então, as informações sobre os eventos adversos que ocorrem na fase de pós-comercialização de um medicamento são obtidas por meio principalmente da notificação voluntária pelos profissionais de saúde e pelos usuários. Essa notificação voluntária é uma metodologia universal adotada na farmacovigilância de vários países, né? E consiste na coleta e comunicação de reações indesejadas que se manifestam após o uso do medicamento. Nós sabemos, então, que o medicamento tem toda uma fase pré-clínica, depois uma fase clínica, uma parte clínica de estudos de fase 1, onde se obtém os dados em relação à segurança desses medicamentos. Na fase clínica 2, é uma população maior e se obtém os resultados, né, acerca da eficácia. Já na fase 3, é um estudo multicêntrico, ou seja, um estudo randomizado, com pacientes em um número bem maior, né, que tem uma escala de duração de meses e tem o objetivo de comparar um novo tratamento com um tratamento padrão existente. Assim, confirma ou não, né, a eficácia e a segurança dessa nova proposta de medicamento, né, e confirma também em relação às reações adversas. Só que a parte daí, esse medicamento vai para comercialização e nós temos a fase 4 de ensaios clínicos, que é essa fase pós-comercialização, que a gente também chama de farmacovigilância, que vai durar anos, né? Todo o tempo de comercialização desse medicamento. Nesse caso, ele vai confirmar a segurança, a tolerância e a eficácia em longo prazo, né, em pacientes da vida real, que a gente chama, né? Então, é um número muito maior de pacientes. E é nesse caso que se faz necessária a nossa atuação como farmacovigilantes, né? Como farmacêuticos vigilantes da segurança desse medicamento. Temos um exemplo, né, importante dentro da vigilância sanitária, do controle de eventos adversos, que foi um marco, que é a talidomida, né? É um sedativo antiemético que era usado primeiramente no primeiro trimestre de gravidez e que foi relacionada, né, com nascimentos de bebê com má formação congênita, né, com focomelia. A constatação do perfil teratogênico da talidomida, representou um marco, né, na conscientização do risco da administração de um fármaco na sua forma racêmica, em que estão presentes os dois isômeros, os dois enantiômeros, né, e que a razão entre eles é desconhecida. Nesse caso, o enantiômero R, que é ativo, é metabolizado e convertido é o enantiômero S, que tem o efeito teratogênico, tá? Então, ele tem atividades diferenciadas em relação à isomeria da talidomida. A talidomida foi também um marco, né? Porque até então se achava que a placenta era uma barreira para passagem de fármacos, né? Para circulação sanguínea fetal. E foi ali que foi descoberto, né, que a placenta não tem esse efeito barreira, né, e mudou-se toda a questão em relação a fármacos na gestação também. Hoje a talidomida é indicada em cerca de 60 tratamentos, como lúpus, câncer, leucemia, vitiligo, tuberculose, né. Aqui estão os CITES dessas principais doenças. Está na resolução número 11 de 2011 da Anvisa. Então, ela é aprovada nas seguintes condições. Ela é produzida só pelo governo federal, né, e distribuída
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Outros exemplos, né, de fármacos que então esses foram retirados do mercado, né, pelos seus efeitos tóxicos. A talidomida não foi retirada do mercado por conta da importância dela no tratamento dessas outras patologias. Já a fenfluramina e a desfenfluramina, né, que são supressores do apetite, que tiveram muitos relatos, né, inúmeros relatos de doença valvular cardíaca, foram retiradas do mercado farmacêutico em 1997. Outro exemplo é a fenilpropanolamina, que foi retirado do mercado em 2020. É uma amina simpático-mimética usada em descongestionantes, né, em produto para tosse, resfriados. O uso dela, tanto isolado ou em combinação, que a maioria dos produtos contendo fenilpropanolamina eram associações, o uso dela foi associado ao desenvolvimento de hemorragia cerebral. Outro exemplo que foi retirado em 1999, que é a terfenadina, que é um antihistamínico, que é um profármaco, e o metabólico ativo é a fexofenadina, que é o princípio ativo que hoje está no Allegra disponível comercialmente, né? Como tem que se transformar nesse metabólico ativo, quando a metabolização da terfenadina estava inibida por alguma interação, por exemplo, né, com fármacos como eritromicina ou cetoconazol, que são inibidores das enzimas que metabolizam a terfenadina, acontecia que não se transformava no seu metabólito ativo e causava o aparecimento de arritmias, né? E por isso foi retirado do mercado, que não tinha por que mantê-la no mercado, já que tem isolado já seu metabólito ativo. Outro exemplo bem importante, né, são os coxibes, né, principalmente o que foi retirado do mercado em 2004, que é o rofecoxib, é um inibidor seletivo da COX-2, que suprime a formação de prostaglandina, dependente da COX-2. No caso, essa prostaglandina inibe a agregação plaquetária, causa vasodilatação e previne a proliferação de células musculares lisas endoteliais. Só que o fármaco não afetava a tromboxano A2, que tem efeito oposto, e deixava o paciente que usava predisposto a um infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico. Então, entre a liberação no mercado, né, e a retirada, que durou 5 anos, né, 2 milhões de pacientes usaram o Vioxx e estima-se que quase 28 mil infartos ocorreram, né, e mortes súbitas. Hoje, os coxibes, eles fazem parte da portaria 344, são controlados, precisam ser dispensados com um receituário de controle especial. Então, a gente tem o celecoxib, etoricoxib e lumiracoxib. Então, a gente vê a importância da farmacovigilância ou para proibir um medicamento ou para reajustar a forma de controle, como no caso aqui dos coxibes, né, para diminuir a automedicação, eles são só vendidos sob prescrição médica, sobre um receituário de controle especial. Então, esses exemplos que eu trouxe é para demonstrar a importância de nós termos essa cultura de notificação, né, seja para verificar efeitos adversos graves, como no caso da talidomida, né, para retirar do mercado aqueles que não têm por que ser utilizados, se há outra alternativa terapêutica, né, como o fenilpropanolamina, que temos outros descongestionantes que não causa esse problema. Né, ou para aumentar, então, o seu controle. Então, a farmacovigilância ela é fundamental no processo de identificação de novas informações sobre a segurança do medicamento. Então, manter essa vigilância, mesmo quando já comercializado, né, essa vigilância em larga escala,
vai ser possível detectar eventos adversos que não foram detectados na pesquisa clínica de fase 1, 2 e 3. Então, nós farmacêuticos precisamos saber identificar a ocorrência dessas reações adversas, esses eventos adversos que são importantes para a farmacovigilância, ou seja, que devem ser notificados. Nós temos que saber classificar corretamente a sua gravidade. Temos que saber utilizar o sistema correto para registro. E a gente tem que saber prestar uma informação de qualidade. Coletar as informações, mais uma análise, né, para verificar a causalidade, que é esse o tema agora que a gente vai falar um pouquinho. Então, é imprescindível que as notificações ocorram e que elas tenham uma qualidade adequada para que seja analisada pela vigilância sanitária. O que é submetido à vigilância sanitária? Todos os medicamentos de uso humano, né, as substâncias ativas, insumos, né, e tecnologia, todos os alimentos, as bebidas, né, os cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfume, né, então tudo isso é sujeito à vigilância sanitária e se ocorreu um evento adverso após o uso de qualquer um desses produtos, eles devem ser notificados. Então, uma queixa técnica também em relação a um insumo, né, destinado ao diagnóstico laboratorial, por exemplo, nos laboratórios de análises clínicas, equipamentos e materiais médico-hospitalares também são sujeitos à notificação, né, de queixa técnica, imunobiológico, tá? Ou seja, qualquer produto sujeito à vigilância sanitária que demonstra algum evento adverso pós-uso ou alguma queixa técnica deve ser notificado. E agora a gente vai ver, então, como notificar. Uma das maneiras de notificar são os hospitais sentinelas, né? Que em 2001 o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos iniciou esse Sistema Nacional de Farmacovigilância, né? Com a implementação da rede Sentinela, que nós temos hospitais sentinelas e temos algumas também farmácias sentinelas, então, dessa rede de monitoramento. Então, a rede Sentinela é composta por hospitais escola, que monitora a qualidade e o perfil de segurança de medicamentos, além desses outros artigos técnicos de uso hospitalar, que também estão sujeitos à vigilância sanitária. Na rede Sentinela tem cerca de 247 hospitais, isso representa cerca de 3,5% dos hospitais que nós temos no Brasil, que nós temos quase 7 mil hospitais, 58% aproximadamente é privado e 41% público. O nosso hospital universitário aqui da Universidade Federal de Santa Maria faz parte da rede Sentinela, tá? Na região sul do Brasil nós temos 27 hospitais sentinelas. E eles representam a principal fonte de notificação de problemas relacionados a medicamentos e de eventos adversos a medicamentos. Então, essa rede Sentinela tem o objetivo de obter informações de qualidade, então, sobre eventos adversos e queixas técnicas desses produtos sobre vigilância, para subsidiar a tomada de decisões por parte da vigilância sanitária. Então, esse envolvimento dos profissionais de saúde com os princípios de farmacovigilância tem um impacto muito grande na qualidade dos produtos que chegam à população, na qualidade da assistência médica e farmacêutica, né? Tanto nos aspectos relacionados à prescrição, porque influencia diretamente a prática médica, quanto na dispensação e no próprio uso dos medicamentos. Então, consolida essa cultura de notificação que nós precisamos cada vez mais nos tomarmos consciência de que precisamos notificar, tá? A rede Sentinela também contribui para aprimorar o gerenciamento de risco no serviço de saúde.
Como eu já falei no primeiro vídeo, né, nós temos esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, que tem como objetivo promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente, né, em diferentes áreas de atenção à saúde. Envolver também, o objetivo é envolver os pacientes e familiares na ação de segurança, tanto que um dos 9 certos que tem lá é a educação do cuidador, né, ou do paciente. Nós já falamos no primeiro vídeo, né, sobre a regra dos 7 certos, né, para a administração de medicamentos, que foi implementado, né, pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. Também tem o objetivo de ampliar o acesso à sociedade às informações relativas à segurança do paciente, produzir, sistematizar e difundir conhecimento sobre a segurança do paciente. E também um dos objetivos desse programa nacional é fomentar a inclusão do tema segurança do paciente desde o ensino técnico, o ensino de graduação e na pós-graduação da área da saúde. Então, só relembrando aqui, né, do protocolo de segurança que foi implementado, estabelecido através do Programa Nacional, dos 9 certos, né, de nós verificarmos antes de administrar o medicamento, né, se é o paciente certo, o medicamento certo, a via certa, hora certa, dose certa, né, se vai ser feito um registro correto da administração desse medicamento, se foi orientado o paciente ou o cuidador, né, sobre o motivo que foi indicado esse medicamento ao paciente. Se está na forma farmacêutica correta e se ele está tendo uma resposta adequada. Bom, depois que a gente notifica, o que acontece com a nossa notificação? Então, a Anvisa ela faz uma triagem, né? A partir daí, ela abre um dossiê de investigação, pode fazer coleta da amostra, análise das amostras, né? Solicitação de informações ao fabricante ou detentor no registro, se for uma queixa técnica. Faz um encaminhamento para que a empresa realize uma investigação interna e publica medidas restritivas, por exemplo, o recolhimento de um lote de medicamento ou mesmo até interdição, né, do fabrico de algum produto. A conclusão dessa notificação, dessa investigação que é realizada pela Anvisa, pode, então, gerar autuação do fabricante ou ainda pode ocorrer um arquivamento. Então, são vários os desfechos que podem acontecer ao fim da investigação. A gente recebe a resposta através do acompanhamento da notificação lá no sistema Notivisa, né? Tem um número identificador da tua notificação. Mas a Anvisa manda a resposta a todos os notificadores por e-mail. Então, como a gente já falou, revisando, né? O evento adverso é toda ocorrência médica indesejada que ocorre após o uso de um medicamento ou após ser feita uma intervenção na saúde do paciente. Não possui necessariamente uma relação causal com o medicamento, né? Precisa ser investigada essa relação causal, né? Tem que ser investigado todo o evento, né? Indesejável, né? Que não foi intencional. Ver se esse evento é esperado ou inesperado, ou seja, já tem relatos em bula, não tem. Qual o tipo de reação adversa que é, se é comum, se é incomum. Tá? A gente tem que notificar todos os eventos adversos incomuns, né, moderados e graves. Por quê? A gente pode mudar a classificação de um evento adverso lá na bula do medicamento, né, caso aumente a frequência de notificação desse evento adverso. Então, como a gente falou, o evento adverso é qualquer ocorrência médica desfavorável que pode ocorrer durante o tratamento com o medicamento. Pode ser uma reação adversa, pode ser um desvio da qualidade do medicamento, pode ser uma interação medicamentosa, uma inefetividade terapêutica, uma intoxicação, né?
o uso abusivo de um medicamento, pode ser também um erro de medicação. Então, a gente já relacionou ali no primeiro vídeo, né, todos os exemplos de eventos adversos a medicamentos, né, também a não adesão, a dificuldade do paciente conseguir o medicamento, não conseguir lembrar de tomar medicamento, ou mesmo abandonar por achar que já se curou, ou não se sentir bem com os efeitos colaterais e abandonar o tratamento, além dos outros que a gente viu agora. Então, o evento adverso grave que nós temos que notificar, ele pode até resultar em morte, num risco de morte, ou aumentar a hospitalização do paciente, pode gerar uma incapacidade significativa, persistente, né? Tá? Se for uma mãe, pode gerar uma anomalia congênita, se for numa gestação. Então, nós temos que avaliar todos os eventos clinicamente significativos para fazer a notificação. Tá? Então, todo evento que precisar de uma intervenção médica, né, para evitar o óbito, ou gerar risco à vida do paciente, ou precisar de um atendimento hospitalar, é significativo e precisa ser notificado, tá? Em relação à gravidade e intensidade, nós temos que diferenciar, né, de gravidade e de intensidade, porque a intensidade é inadequadamente, às vezes, traduzida em alguns textos como severidade, tá? Um evento pode ser leve, moderado ou intenso, independente de ser grave ou não grave, tá? A exemplo, eu coloquei aqui para vocês a hiperemia, né? Um vermelhidão local, né? Que pode ser leve, não é grave, mas ele é intenso, uma hiperemia intensa. Então, intensidade é diferente de gravidade, tá? A relação causal tem que ser feita para podermos notificar, tá? Tem algumas ferramentas, tem algoritmos que pode ser usado para avaliar essa causalidade das reações adversas, né? Uma questão importante, né, é a relação temporal, ou seja, a causa, o medicamento, se for relacionado a um medicamento, né, deve preceder o efeito que causou, obviamente, né? Então, primeira coisa, ver desde quando começou o sinal ou sintoma que o paciente está apresentando. Outra questão, o nível de evidência. Já tem resultado semelhante gerado por estudos clínicos? Tá? Outra questão, a coerência biológica. A associação entre a intervenção, entre o medicamento e o efeito adverso deve ser plausível, né? Baseada também em evidência científica. Outra questão é se esse medicamento, né, nesse caso essa intervenção médica, essa intervenção farmacológica é a única causa do evento que pode ser demonstrada, né? Então, deve ser considerado também se é um erro de medicação, é um erro que pode estar relacionado à qualidade do medicamento, então seria uma queixa técnica, né? Então, ainda a gente tem que considerar as coincidências, né? Que pode ser relacionado por outro fator. Por exemplo, uma doença pré-existente que não tinha diagnóstico, a pessoa não sabia que tinha, tá? O sinal, o sintoma pode ser causado por uma doença que foi recém-adquirida naquele meio tempo, né? A exemplo de uma infecção que já estava anterior à tomada desse medicamento ou dessa intervenção de saúde e estava ali no período de incubação, né? Enfim, aqui dando exemplo da vacinação, aqui também dando exemplo, né? No caso de uma vacinação, a pessoa já tinha, né? E coincidentemente se vacinou e pode ter tido esse sinal e sintoma que pode ter encoberto e achar erroneamente ter sido relacionado à vacina. Tá? A exposição de drogas ou toxinas, que a gente é difícil de saber, anteriormente ao evento e acabou
né, também dando a falsa indicação de que seria relacionado ao medicamento. Então, aqui nós temos o algoritmo de Naranjo, né, o método mais frequentemente utilizado para avaliar a causalidade. Então, aqui tem o score, tá? As perguntas, a reação adversa é esperada para esse fármaco, então está em bula, está em ensaios clínicos, né? Está relatada na literatura. A reação apareceu após a administração, então aquela relação de tempo, né? Se a reação melhorou com a suspensão do medicamento, se a reação reapareceu quando reinseriu o medicamento, pode ter alguma causa alternativa, né? Uma doença de base aí que pode ter relação com o sintoma. A reação reaparece se tu introduzir um placebo. A concentração plasmática está em nível tóxico. A reação, aqui ó, também tem a opção de desconhecido ou não se aplica, daí fica 0. Porque nem sempre a gente pode monitorar esse medicamento no sangue, né? Então, colocaria 0 aqui nessa questão. Usar o placebo, nem sempre, então, vai ser tomada essa decisão de fazer o teste com o placebo também, tá? Aqui, em relação à dose, ó, quanto maior a dose, aumentou esse sinal, esse sintoma, o paciente já experimentou uma reação semelhante com um fármaco da mesma classe terapêutica, a reação foi confirmada por alguma evidência que é objetiva, algum sinal, então, tá? Então, ela é definida se o score for maior ou igual a 9, né? Duvidosa, se não consegue nenhuma pontuação, então não conseguiu, não é sim em nenhuma, né? Pode ser de 1 a 4 e de 5 a 8 é provável que sim. Aqui, ó, as notificações de perda de eficácia ou de inefetividade terapêutica, né, elas podem estar relacionadas ao desvio de qualidade, tá? Nesse caso, não se faz uma notificação de evento adverso, pode ser relacionada a uma queixa técnica. Então, a inefetividade terapêutica, que é essa ausência ou redução da resposta do medicamento, né, nessas condições indicadas em bula. Então, não é numa subdose, tá? Pode ser alteração na matéria-prima, na síntese do fármaco, no processo de produção, na fórmula, tá? Tu pode notar se tem alguma alteração organoléptica, né, da cor, do odor. Pode ter uma concentração do fármaco abaixo do rotulado. Então, são diversas as possibilidades de inefetividade que pode estar relacionada ao produto. Ou mesmo, até mesmo, o polimorfismo, né, se essa substância química tem várias formas e acaba que dá uma diferença na eficácia terapêutica do fármaco. Pode estar relacionada também uma inefetividade ao erro de medicação, daí sim ele é um efeito adverso. Pode ser usar um medicamento vencido, né? Perda de potência por má armazenagem, ser prescrito de forma incorreta, né? Erro na leitura da prescrição e o paciente toma uma dose errada, uma via errada de administração. Fazer uma diluição errada ou mesmo uma interação medicamentosa pode causar uma inefetividade terapêutica, né? A gente tem exemplos aí de algumas substâncias como os antiácidos que eles podem diminuir muito o potencial de ação de um medicamento. Alimentos também que podem diminuir bastante o potencial de alguns medicamentos. Tem o exemplo do captopril, que pode reduzir em torno de 40% se administrado com a alimentação. Outra questão, os fármacos que podem quelar, né, com derivados lácteos, a exemplo das tetraciclinas e outros antibióticos, né, que se tomada com queijo, leite, vão quelar, né, com o cálcio presente
os íons tetravalente ali presentes nos produtos lácteos e acabar sendo excretados sem serem absorvidos. Tá? Outra questão de uso é o carvão ativado, que é usado muitas vezes para intoxicação, que as pessoas estão usando muito para detox agora. O carvão ativado pode absorver um medicamento, se a pessoa usar junto, né? Se automedicar com carvão ativado e causar uma inefetividade terapêutica porque não absorveu o medicamento, né? E foi excretado. Então, são várias as possibilidades de problemas relacionados a medicamentos. Onde notificar, nós temos no site da Vigilância Sanitária, que coloca ali, nós temos o Vigimed e o Notivisa, que são dois sistemas diferentes de notificação, tá? Ali tem o link, tu vai escolher o tipo de produto que você vai notificar, se é um medicamento, vacina, alimento, cosmético ou outro produto para saúde, tá? Tem ainda a notificação de saneantes. Tu pode relatar um problema também em relação à doação, transplante, reprodução, transfusão de sangue, tá? E qualquer reação assistência à saúde. Pode ser notificado pelo cidadão ou por um profissional de saúde. Se for profissional de saúde, tem o link, né? Você relata, né, como profissional de saúde, se tu não está cadastrado como estabelecimento no Vigimed. Os serviços de saúde, ele vai estar cadastrado, né? A primeira coisa tem que cadastrar no sistema Vigimed pelo gestor, mandando, né, para a Anvisa o nome de serviço de saúde, o nome da instituição, o cadastro nacional do estabelecimento de saúde, que a gente chama o CNES, a lista de usuários, quem são os usuários, né? E os respectivos cargos. Usuários, no caso, os profissionais de saúde. As vigilâncias sanitárias também podem notificar. Tem um cadastro, né? O gestor daquela vigilância sanitária vai mandar um e-mail para o sistema Vigimed da Anvisa, colocando a lista dos usuários, então, para notificadores, né? Os profissionais de saúde notificadores e os cargos deles. As empresas, quando tu for uma empresa, por exemplo, tu tem uma farmácia no teu nome, né? Vai fazer o cadastro. Então, aqui, ó, notificação de eventos adversos, estou notificando por mim um familiar, se for um cidadão. Agora, se eu for um profissional de saúde, né, é no link 2. Se for o profissional de saúde, aqui é a instituição empresa, que tiver o acesso, entra com e-mail e a senha, tá? E nós temos os profissionais liberais, então, aqueles que não estão vinculados a nenhum serviço de saúde, eles vão ser notificadores, né, autônomos, que a gente chama. Então, como a gente já falou, todos os casos adversos graves ou inusitados devem ser notificados imediatamente ao nível hierárquico superior, né, com a finalidade de alertar a vigilância. Então, quando eles recebem essa vigilância, tá, tem um fluxo imediato também dentro das primeiras 24 horas. E o tempo máximo para iniciar uma investigação de campo em tempo oportuno é de 48 horas após a notificação. Aqui é só para lembrar que no caso da vacinação contra Covid, né, os privados também vão notificar no sistema ESUS, tá? O sistema ESUS notifica os casos de vacinação que tiverem efeitos adversos. Faz um cadastro lá no sistema ESUS notifica e valida o cadastro. Aqui no caso, ó, notifica o efeito adverso. Tu vai
colocar ali a notificação, seguir adiante, né? Relatar os efeitos adversos. E a queixa técnica, gente? A queixa técnica, como a gente já vem falando, né? Qualquer suspeita de alteração ou irregularidade de um produto ou até mesmo de uma empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, que pode ou não causar dano à saúde individual e coletiva, né? Então, é quando alguma empresa, algum produto desvia dos parâmetros de qualidade, né, exigidos pela legislação. É dever de todo profissional de saúde notificar as queixas técnicas identificadas para contribuir para a proteção da população. Também a gente tem que saber classificar o risco, né? Um dos aspectos mais importantes na notificação de queixa técnica é determinar o grau de risco para o paciente. Então, a classe 1 é alta probabilidade de risco à saúde, pode acarretar morte e ameaçar a vida do paciente, ou gerar danos permanentes. A classe 2 tem probabilidade de ocorrência de agravo temporário à saúde ou reversível por tratamento medicamentoso. Então, uma terapia, né, para reversão desse dano. E a classe 3 tem a possibilidade de ocorrência de consequências adversas à saúde. Então, quando a gente for notificar uma queixa técnica, tem que fornecer informações o mais detalhadas possíveis. Realizar os registros fotográficos sempre, tá? E separar e deixar aquela amostra separada numa quarentena, aquela amostra com desvio. Então, a diferença entre o evento adverso e a queixa técnica é que o evento adverso ocorre no paciente e a queixa técnica, o problema é no produto, tá? É um desvio de qualidade. Ou mesmo uma empresa irregular. Então, quais exemplos que nós temos? Precipitação, né, por falha no processo produtivo, cristalização de um produto, tá, injetável, contaminação microbiana, que gera alto risco para o paciente, né, se esse medicamento, por exemplo, for injetável, imagina, né? Então, uma contaminação microbiana é um resultado de uma falha grave nas boas práticas de fabricação desse produto. Alterar a coloração, degradar, né? Presença de corpos estranhos, né? Por exemplo, num injetável, imagina o que pode ocorrer nesse paciente. Então, pode acontecer por falha, né, no controle de partículas, né, no envase desses produtos, falhas na lavagem, na esterilização dos frascos, né? E nós temos ainda queixa técnica relacionada à embalagem, tá? Ampolha quebrado dentro de embalagens íntegras, problema de vedação das embalagens, troca de rótulo na embalagem secundária, pode acontecer também. E um dos problemas mais graves que nós temos é a falsificação, tá? Volume faltante, cápsula, blister sem conter, né, cápsula ou comprimido dentro. Faltar uma quantidade, né, de volume num xarope, por exemplo, é uma falha no processo de envase. Volume em excesso, a gente tem que cuidar, por exemplo, no caso das vacinas, ela tem uma quantidade, né, segundo a farmacopeia brasileira, para um volume declarado de 5 ml, é recomendado um excesso de no mínimo 0,3. Esse volume excedente, né, ele até poderia ser usado se é um frasco multidose, tá? Mas se tu puder aspirar todo daquele frasco ampola ali, tá? Não pode tirar de um, depois tirar mais 0,3 de um, 0,2 de outro, tá? Então, aqui exemplo agora que nós temos das vacinas Coronavac e Oxford, que elas são multidose, né, com 10 doses de 0,5, que dá 5 ml, e elas podem conter, então, até 0,3 ml, né, de volume em excesso. Então, nesse caso, não é queixa técnica, não deve ser notificado. Então, para finalizar, alguns exemplos, né, de produtos de produtos que foram relacionados com problemas, né, de queixa técnica. Esse aqui, por exemplo, a Anvisa suspendeu a venda de 12 lotes de vacinas para meningite, que o medicamento continha partículas de óxido de ferro, que segundo a empresa não alterava a efetividade da vacina, mas foi feito o recolhimento voluntário pela Pfizer, né, depois que foram detectadas
essas partículas. Outra também, substâncias estranhas são encontradas em vacina da Moderna do Japão, tá? Diz que continha um ácido, diz que era oriunda de um equipamento lá na produção desse produto. Aqui também, o Instituto Butantan, né, dá uma vacina da hepatite B que tinha uma quantidade de endotoxina acima do permitido. Foi feita a suspensão da distribuição e dos lotes suspensos, né? Aqui também, caso de falsificação de uma imunoglobulina, foi detectado pela diferença, pode ver a diferença aqui do tipo de letra, né, da validade da embalagem secundária, apresentava as diferenças entre o produto original e o falsificado, tá? O formato também e o tamanho do frasco eram bem diferentes. Então, para finalizar aqui, as referências que eu utilizei. O próximo vídeo de problemas relacionados a medicamentos será sobre interações medicamentosas.